Amém. Meus amados, é uma grande honra estar aqui esta noite, podendo trazer a palavra. Quero agradecer ao líder Antônio, esse homem de Deus, e eu sei que Deus tem usado ele nessa juventude aqui da Parque, e é uma grande oportunidade. Sei que vocês têm o Paulinho, o pastor, praticamente o pastor Antônio aí para trazer a palavra, mas eu sei que Deus tem uma palavra para trazer aos nossos corações hoje, né? O livro ao qual eu vou trazer a meditação de hoje fica em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Tem achado o livro aqui? Depois de também. Se diz a palavra do Senhor, 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas, se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Senhor, meu Pai, venho aqui, meu Pai, trazer a palavra de hoje. Quero pedir ao Senhor, Pai, pela sua misericórdia. Quero pedir ao Espírito Santo que venha ministrar os corações. E enquanto eu venha falar, meu Pai, o Senhor venha passear entre nós, que o Senhor venha nos levar, meu Pai, ao trono da graça, meu Pai, não porque somos dignos, mas porque o Senhor é misericordioso. Então, Pai, fala através da minha vida, meu Deus, sou apenas um canal, Senhor, e eu sei, Pai, que tem corações aqui, meu Pai, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer falar, que o Senhor quer transformar, meu Pai, e é assim que eu te amo, com fé, e te agradeço. Podem se sentar. Meus amados, esse livro de 1 João, a qual a gente está meditando hoje, a gente vai fazer uma meditação trazendo uma exortação sobre santidade. Nós precisamos de ser santos, porque o Deus que nos chamou é santo. E João estava escrevendo essa carta. Quando João escreveu essa carta, assim como ele fala no começo dela, que isso ele escreve para que a gente não venha pecar, porque nessa época, interessante que apesar da Bíblia ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás, a gente consegue aprender coisas que aconteceram naquela época, situações que ainda a gente vê nos dias de hoje. Então naquela época tinha os ensinos errados de que a pessoa podia ser cristão, mas continuar vivendo uma vida de pecado. Naquela época tinha os falsos mestres, coisas que também tem hoje em dia. Também tem as heresias, as doutrinas, né, que Paulo vai dizer que são doutrinas de demônios, ensinos errados, que vai distorcer a palavra de Deus. E quando João está escrevendo essa carta aqui, era para os irmãos que estavam vivendo a vida de pecado, e para eles não tinha nenhum problema. Entre um desses pecados era o pecado da imoralidade, um pecado que tinha muito na igreja primitiva. Tanto que a gente vê na carta de 1 Coríntios, quando Paulo vai enviar uma carta para a igreja de 1 Coríntios, uma das repreensões era essa, porque ele soube que tinha dissensões, discussões, imoralidade. A igreja de Coríntios era uma igreja que era muito usada na palavra. Paulo vai dizer que os irmãos cresceram na graça, no entendimento, mas que por trás disso eles também cresciam nos escândalos. A igreja tinha muitos escândalos, partidarismo político. E aqui na carta de 1 João, ele vem trazer essa mesma repreensão para a igreja, porque muitos não queriam viver uma fé digna do Evangelho, porque o Evangelho são as boas novas, mas quando a gente vai realmente botar em prática, viver o Evangelho é renúncia, o Evangelho é cruz. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente não é guiado pelos nossos desejos carnais. E quando João vem trazer essa passagem, ele vai dizer que nós devemos guardar os mandamentos que foram deixados pelo Senhor Jesus. E vamos reler aqui, fala que
que João fala, não escreva isso para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Enquanto a porta da graça está aberta, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Por isso que Ele deixou a sua palavra, para que a gente venha viver uma vida digna do Evangelho. Muitos não viam problemas, né, em dizer que era cristão. O cara saía por aí dizendo, eu sou crente, mas a gente ia ver as obras do cara, o cara estava pecando, trazendo escândalo para a igreja de Cristo. Algo que nós sabemos que, apesar da gente ter, enquanto eu meditava nisso eu pensei, apesar da gente ter a certeza da salvação só em Cristo, a gente não pode viver uma vida de qualquer jeito em pecado. Não são as obras que salvam, mas isso não é uma desculpa para eu viver uma vida de pecado. Porque Romanos 3,23 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo conhece essa passagem, todos pecaram e destituídos da glória de Deus. O que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. Quando a gente peca, quando nós cometemos um pecado, não é Deus que se afasta da gente, não. É a gente que se afasta de Deus. É a gente que é separado daquele momento. E todos nós, um dia pecamos. E por causa disso que a gente tem um advogado. Porque um dia a gente vai ser julgado por Deus. E é importante enfatizar que o pecado ele é algo que causa a ira ao Senhor. Porque Deus ele é santo. Deus ele é santo. A Bíblia vai dizer que tem anjos ao seu trono, ficam 24 horas por dia, toda hora, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então o Senhor ele é santo, por isso que o pecado ele causa ira em Deus. E Abacuque 1,13 vai dizer que Deus é tão puro, que Ele não pode ver o mal, e que Ele não consegue contemplar, a maldade, Ele não consegue ficar observando uma pessoa fazendo uma coisa ruim. O que causa em Deus é isso, é impiedade. É olhar assim, como é que essa pessoa, vou dar um exemplo, consegue humilhar a outra só porque ela é mais pobre? Porque que um homem consegue fazer o mal, tirar a vida de outro homem? Deus é tão santo, mas tão santo, que quando uma pessoa peca, o primeiro que ele está ofendendo é a Deus. Ele está ofendendo a santidade de Deus. O homem que faz isso, ele está pecando diretamente contra o próximo, mas primeiramente ele está pecando contra o Senhor. Então Abacuque vai falar isso, porque nesse contexto aqui tinham pessoas que faziam maldade e ele vai olhar para o Senhor, o profeta com relação ao Senhor, e ele vai dizer isso. E a palavra que a gente vê em Provérbios 17,15 é uma coisa que Deus odeia. Uma coisa que Deus odeia é quando o ímpio ele é absolvido e o justo é condenado. É uma coisa que Deus odeia. Então Deus ele não pode ficar parado. Ele vê isso e odeia aquilo. É tipo o cara que faz a coisa ruim, se dando de bem, e o cara que está, o cara que é justo, passando por aflições, por problemas, é algo que Deus odeia que isso faça. Por isso que a gente tem que seguir a justiça, a gente tem que amar a justiça. Por isso que Deus ele é tão justo, mas tão justo que ele não consegue nem ver outra pessoa fazendo mal. Ele não quer nem ver isso. Eu falo não consegue como força de expressão, mas ele sabe todas as coisas que acontecem. Então Deus, quando a gente peca, a gente está pecando contra a santidade do Senhor, contra a pureza dos seus olhos. Deus não tem um coração puro, e Deus ele é o juiz. Por isso que Ele é digno para julgar todos os homens, porque Ele é justo, porque Ele é puro, porque Ele é santo. Por isso que Ele é digno. Lá na carta de Romanos, Paulo vai dizer isso. Ora, todavia seja todo homem mentiroso e Deus sempre justo. Ou seja, Deus sempre está certo. Por mais que aconteça uma injustiça, Deus sempre continua justo. Ele continua sendo certo, porque as injustiças são causa do pecado na humanidade. Quando o homem peca no jardim, o pecado entra na humanidade, e a partir de então a gente tem essa batalha, a qual a gente tem que travar todos os dias. Então nós não devemos pecar, nós
devemos viver uma vida de pecado, que aquilo que o apóstolo João vai dizer, estas coisas escrevo para que não pequeis. Ou seja, a gente não deve viver uma vida de pecado, porque um dia Deus vai nos julgar. Um dia Ele voltará. E aquele que o nome não está escrito no livro da vida será lançado no inferno. A palavra é essa. Em Salmo 7:11, o salmista vai dizer que Deus é um justo juiz. É um Deus que se ira todos os dias. Tenta imaginar o Deus Pai lá no seu trono, e todo dia Ele vê a humanidade se corrompendo, todo dia Ele vê alguém pecando. E eu falo isso me incluindo. Nós pecamos, todos nós somos pecadores, e por causa disso que nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Para a glória de Deus, Deus nos amou tanto, a ponto, em Romanos 5:8 vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos de Deus, transgressores, quebramos a lei de Deus. Deus, Ele olha assim: eu te amo, volta, sai dessa vida. Ele é o nosso advogado, mas Ele também é o nosso juiz. E quando a gente está aqui na terra, Ele é o nosso advogado, mas quando Ele voltar, Ele é o nosso juiz. Naquele dia todos irão prestar conta, até o que é falado, até o que nós falamos, nós vamos prestar conta naquele dia. Mas para não ficar algo muito pesado, porque o fardo de Cristo é um fardo leve, apesar de Deus ser o juiz, e nós sabemos que todos nós pecamos, e agora a gente não pode ficar pensando, meu Deus, a gente está perdido, porque agora a gente tem um advogado. Por conta da nossa natureza caída, todos nós, infelizmente, pecamos. É possível viver uma vida de santidade através da graça de Cristo. A graça. Cristo morreu, não foi só para a gente aceitar Jesus e ir para o céu, mas para que a gente conseguisse viver uma vida de santidade. Então, por isso que a Bíblia vai dizer, né, que Deus, Ele não consegue contemplar a maldade, né? E por conta da nossa natureza caída, né? E Deus, Ele não consegue contemplar a maldade do homem. Ele não vê aquilo, Ele fica ali sentado só olhando, Ele quer fazer alguma coisa. Mas se alguém tem pecado, nós temos um advogado. Interessante que quando João vai falar aqui, ele fala: se alguém pecar, ou seja, isso não é para ser algo cotidiano, uma rotina. Quando o cristão peca, é algo que acontece por acaso, né? Tipo, eu estou indo atrás do pecado. Por isso que João vai falar: não pequeis, mas se pecar, se acontecer isso, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Ou seja, não é para ser uma prática, não é uma conduta frequente, mas se acontecer